Olá pessoal, vamos retornar aqui. Me desculpem pelas 2 semanas sem vídeo, eu vou dar uma explicação rápida do que aconteceu. A semana mais recente eu não retornei, como falei que já ia retornar naquela semana, porque eu tive um problema sério de alergia. Não a ponto de me colocar em perigo nem nada assim, mas eu não estava conseguindo gravar, porque a alergia em questão é uma alergia que eu tenho por causa do clima, que meus olhos como se eu tivesse com conjuntivite, mas não é uma conjuntivite viral nem nada assim. E eu não consigo ficar olhando muito tempo para o monitor, que começa a incomodar muito os olhos. E ambos os olhos, no caso dessa semana. E eu não estava conseguindo gravar, porque eu sentava para gravar e eu começava a falar o que eu precisava falar. Eu tinha que olhar para o monitor para ver como estão as coisas e colocar a imagem, tirar a imagem, não sei o que lá. E foi insuportável, não estava dando. Eu tinha que parar toda hora. E aí perdi o fio da meada e por aí vai. Então eu não consegui gravar por causa disso. E na semana anterior ocorreu uma série de pequenos imprevistos lá que foram me fazendo adiar o momento em que eu ia gravar, até que eu vi que não ia dar tempo de gravar. Então foi por isso que eu fiquei as 2 semanas afastados ali, afastado de vocês aí, no meu canal de cultura nerd e jogos e coisas assim. Eu também fiquei afastado essa última semana por causa da alergia. Tá certo? Então o mistério é tudo isso. Não tem nada absurdo, mas realmente não deu. Me desculpem. Eu sou limitado em algumas coisas, né? Como todo mundo. E simplesmente eu fui sobrepujado pelas circunstâncias aí. Então a falha é minha, me desculpem, e vamos agora ao conteúdo. Nessas 2 semanas eu fui separando o conteúdo para tratar com vocês e acumulou bastante coisa, novidade, né? Então eu acabei separando o que era mais pontual dessas últimas semanas para tratar agora, e o resto eu deixei para tratar depois, que eu vou trazendo aos poucos, que não tem mais nenhuma questão de data nem nada assim que torne a coisa mais irrelevante. Então vamos lá. E uma coisa interessante é que eu nunca esperei na minha vida que eu ia falar tanto em um vídeo sobre um show. Tá certo? Então eu separei várias coisas que vieram à tona por causa desse show e a gente vai retomar esse assunto várias vezes, cada vez com um foco diferente. Então se preparem. Vamos lá. E antes de mais nada, a gente também vai abordar isso mais à frente, mas eu sinto pelas pessoas que estão no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também sofreu perdas por causa desses temporais aí, enchentes, né? Não é a primeira vez que acontece isso e eu receio que não vai ser a última. O meu receio é que isso venha a ser algo anual. E eu não posso fazer muito mais do que oferecer meus pensamentos a vocês, a minha preocupação, e lembrar que quem está fora dessa área de risco, o que a gente pode fazer é tentar doar o que a gente puder para o pessoal no sul. Roupas velhas que você não usa, alimentos não perecíveis, enfim, qualquer coisa que você possa estar doando deve ajudar nesse sentido, porque houveram pessoas que sofreram
perdas sérias, né? Pessoas perderam, às vezes, tudo que tinham, e ainda mais importante, perderam membros da família, enfim. Essa situação é uma coisa muito triste. Mas, quanto à perda de pessoas, a gente não pode fazer muito, né? Além de oferecer alguma platitude e tentar dar uma ajuda no momento. Mesma coisa com relação às perdas materiais. Eu mesmo tenho amigos no Sul. Felizmente esses amigos estão bem, mas a gente ainda tem a preocupação porque ainda é esperado que durante essa semana tenham mais chuvas, então a coisa pode ficar muito feia, pode complicar ainda mais do que já está. Quer dizer, a situação já está feia, né? Mas enfim, eu vou evitar ao máximo entrar em questões partidárias aqui, mas a gente talvez tenha que falar um pouquinho de questões políticas relacionadas a isso e a outras coisas, tá bom? Mas vamos lá. A primeira imagem que eu separei aqui para trazer para vocês, o primeiro tema que eu queria trazer, é relativo ao show da Madonna. Eu censurei o sobrenome e o rosto da pessoa que fez o post original ali, porque eu não sei. A pessoa fez esse post publicamente, né? Mas eu não sei o quão pública é essa pessoa, então eu não quero que ninguém vá incomodar o rapaz. Eu censurei o sobrenome. Rodrigo é um nome comum, né? E ele coloca ali: para jogar a última pá de terra, Madonna fez o L. Eu não acho que essa seja a última pá de terra. Eu acho que vai ter muita pá de terra depois disso, assim como teve algumas antes. Mas isso é muito. Esse show da Madonna foi muito importante para nós como brasileiros. E eu quero deixar muito claro que eu não sou particularmente um fã da Madonna. Eu aprecio algumas músicas dela, que ela gravou ao redor das décadas que ela teve aí de carreira musical, né? Ela tem muitos anos e anos e anos de sucesso aí. Então, obviamente, tem uma ou outra música dela que eu gosto, mas eu também não desgosto da Madonna. É simplesmente que, em geral, o estilo musical dela não é o meu favorito, né? Mas ela é uma artista de renome mundial, que tem uma repercussão no mundo, e ela sempre se colocou à frente de certas questões aí, e aqui no caso a gente tem ela fazendo algumas referências a nós aqui brasileiros no show dela. Primeira e mais importante que eu queria colocar aí, que não é a que aparece no post, que ele coloca ali: Madonna faz o L e aí bandeira do Brasil, amor, não sei o que, é o fato dela estar usando literalmente as cores da nossa bandeira. Nos últimos anos, a gente teve a bandeira e as cores da bandeira roubadas de nós como um símbolo nacional para serem usadas por um bando de fascistas de meia tigela. Corruptos, fascistas e teocratas. É um pessoal que tem medo de mulher, especialmente se for uma mulher forte. Eles gostam de manter as mulheres submissas e
qualquer coisa que eles vejam que vá contra eles, que eles entendam que seja contra eles de qualquer forma, eles atacam violentamente, né? Qualquer minoria, enfim. E a Madonna, ela sempre se colocou à frente, na vanguarda, com relação à questão do protagonismo feminino, né? Principalmente no que se refere às mulheres serem mais assertivas, no que se refere à questão da sexualidade feminina, que são coisas que assustam muito esse pessoal conservador. E aqui está ela fazendo L, uma postura progressista, e dando apoio a que nós retomemos as cores do nosso país. Patriotismo demais é um problema, mas a gente precisa ter algum patriotismo, também não pode se livrar completamente dele, porque é o que nos motiva a tornar o nosso país melhor do que ele é. E isso beneficia todos aqueles que moram aqui no Brasil. Então a gente precisa de um pouco de patriotismo. Então a gente precisa recuperar esses símbolos que nos foram roubados. Tá certo? Enfim. A gente vai voltar a essa questão, não vai ficar só aqui, mas vamos lá. Na verdade a gente vai falar de novo do show da Madonna, mas com outro foco. Nesse meio tempo, vocês viram, assim como eu, o caso lá do pastor que fez um discurso absolutamente horrível e depois foi lá e tentou remendar a coisa e a coisa ficou ainda pior. Do que eu estou falando? Do pastor que falou que beijou a filha de uma forma libidinosa, a filha pequena, e que depois ele iria falar pro namorado da filha no futuro que ele foi o primeiro a beijar, ele foi o primeiro a agir de forma libidinosa com relação à menina, o que é absolutamente horrível. Absolutamente horrível, mas está de acordo com o livrinho mágico cristão, que não falta cenas de incesto e pedofilia no livrinho mágico cristão. Então ver um pastor falar uma coisa dessas não me surpreende. A maioria das vezes que os religiosos falam, eles tentam esconder essas passagens. Eu acho que é muito bom que ele tenha falado, para a gente trazer de novo em pauta a questão da moralidade do dogma, ou melhor dizendo, a falta de moralidade, né? E mais uma vez nós temos ali a figurinha aí colocando a questão do show da Madonna também aí na conversa. Primeiro a figurinha da florzinha crente ali, toda feliz e alegrezinha, pastor com um interesse libidinoso na própria filha. Essa palavra eu não sei se eu posso falar aqui no YouTube, tá? E a segunda, o crente se manifestando ali, a florzinha crente se manifestando em relação ao show da Madonna, porque os crentes são os mais reacionários que você vai encontrar por aí. E a Madonna sempre foi uma figura progressista, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto aqui, é algo muito frequente que a gente vê no discurso religioso, essa tentativa de resgatar supostos valores morais
que a sociedade estaria deixando de lado, quando o que eles querem, na verdade, é apenas desculpa para enfiar a imoralidade deles como valor e continuar fazendo isso. Bom, vamos lá. Essa aqui já é um pouco mais antiga, é do final de abril. A gente está um pouco atrasado por causa da minha ausência aí, mas um pouco antes do dia 23 de abril teve essa notícia aí da Fox News. Quem não conhece a reputação da Fox News, bom, já vou avisando, é um esgoto a céu aberto, reacionário, e é uma coisa triste. Espalham fake news, espalham pseudociência, espalham asneiras religiosas e tudo quanto é tipo de coisa de extrema direita. E aí nós temos aí, profecia bíblica alega que o arrebatamento estará chegando em 23 de abril, diz numerologista. Aí embaixo, vou falar mais uma vez a mesma coisa. Bom, nós temos duas fontes que são assim dignas de risada, né? Numerologista e usar a Bíblia como fonte confiável para se falar de qualquer coisa, e principalmente no que se refere a profecias, a Bíblia não é nada confiável com relação a isso. As únicas profecias que supostamente ela cumpre com sucesso, e não é todo mundo que concorda com isso, são aquelas que eles escreveram retroativamente, né, de forma a tornar aquilo real. E vale lembrar que os judeus não são cristãos justamente porque eles não aceitam a ideia de que a profecia do Messias tenha se cumprido. Eles estão esperando até hoje pela vinda do Messias deles. Bom, o arrebatamento, aqui eles colocam um meteoro, mas não tem necessariamente nada a ver com a coisa ali. O arrebatamento seria o dia em que o Deus abraâmico ia pegar uma das religiões abraâmicas ali, ia separar os bons seguidores daquela religião abraâmica de todos os demais e falar, vocês, de todos os seres humanos demais ali, não importa qual seja a religião, ia pegar esses bonzinhos e falar, vocês vêm comigo e todo o resto que se F. Tá? O YouTube não gosta da palavra que começa com F, que eu ia encerrar ali. Vocês entendem do que eu estou falando. Tá certo? Então, dia 23 veio, dia 23 passou. E é mais um fim do mundo ao qual a gente sobreviveu. Francamente, eu adoraria, apenas com relação a esse ponto, eu adoraria que o amigo imaginário fosse real e falasse, cansei, deixa eu levar todos os que acreditam em mim embora daqui. Aí ele pegava todos os cristãos, todos os judeus e todos os muçulmanos e levava todos eles embora. Deixava só o resto aqui. Já resolvia muito problema no mundo. Não que todos os cristãos, todos os judeus ou todos os muçulmanos sejam um problema, mas o dogma tende a tornar estes problemáticos à medida que eles se agarram ao dogma. Por exemplo, nós temos a questão aí de Israel e a faixa de Gaza.
é um ódio que vem de uma base religiosa. Não tem como você separar a questão da crença disso aí. Muito pelo contrário. As posições que levam ao conflito são invariavelmente religiosas, de ambos os lados. E ainda há muito o que a gente tem que questionar em relação ao Netanyahu e a administração dele, de como eles não puderam prever o ataque. Israel tem um dos melhores serviços de inteligência e um dos melhores exércitos do mundo, recebendo uma fortuna em dinheiro dos Estados Unidos e também em equipamento para garantir que seja o melhor ali. E dado o tamanho do país em proporção aos Estados Unidos, a diferença entre Estados Unidos e Israel, a doação feita anualmente lá pelos Estados Unidos, o valor total anual, é um valor que é simplesmente absurdo. No que se refere a guardar um país de uma área proporcionalmente muito menor do que os Estados Unidos, né? Então, a gente tem essa situação aí que um governo de extrema-direita foi com recursos a se esbanjar, foi incapaz de prever um ataque terrorista de um povo que tem pouquíssimos recursos. Você pode dizer que eles têm apoio do Irã, mas você realmente quer comparar a quantidade de recursos que os palestinos podem conseguir do Irã e a quantidade de recursos que os Estados Unidos doam a Israel? Não tem comparação. Não tem. Não tem justificativa. A quantidade de recursos é ridiculamente diferente. Eles não tinham acesso ao mesmo serviço de inteligência, aos mesmos recursos militares, à mesma infraestrutura, nada se compara aí. E você quer me dizer que o governo de Israel não percebeu um grupo armado entrando no próprio território? Uma das melhores inteligências e um dos melhores exércitos do mundo, eles não perceberam nada? Tem coisa podre aí. Tem coisa muito podre aí. E tudo isso começou quando Netanyahu estava embaixo. Esse conflito, eu acredito que ele tenha sido iniciado para manter o Netanyahu no poder. Porque enquanto o conflito existe, não vai se colocar ninguém no lugar dele. E é por isso que, e eu não sou o único a falar isso, tem até mesmo judeus americanos que apontam isso. Mesmo o pessoal em Israel, a gente já teve vários protestos contra a agressão aí. E isso é uma mancha que o povo judeu nunca vai conseguir apagar da história deles. Eu já venho falando disso desde que começou o conflito. Mas enfim, vamos seguir. Aqui é uma outra questão que me revoltou muito. Me revoltou assim de uma forma que eu não tenho nem palavras, porque eu já vi coisa similar. E me revoltou não só pela imoralidade da coisa, mas pela idiotice da coisa também. Eu censurei o nome da mulher, censurei
o que eu podia ali, o rosto, porque, mais uma vez, eu não quero colocar ninguém em risco, mas isso foi asqueroso. Por favor, se alguém souber quem ela é, não vai incomodar, não é relevante. Estamos aqui para atacar a postura, não a pessoa. Mas vamos lá. Assistência espiritual aos animais. Preciso ler isso de novo? Assistência espiritual aos animais. Ela por um acaso vai fazer psicografia para cachorrinho, para gatinho, é isso? Será que a vagabundagem é tal a ponto de que ela está querendo explorar o sofrimento de donos de animais que perderam os animais e falsamente ela representa esses animais aí? Se for o caso, e alguém tiver alguma foto ou vídeo dela latindo e miando numa dessas supostas assistências espirituais aí, compartilhe comigo, porque eu vou dar risada de montão com isso. Eu ainda vou proteger a identidade da sacana, mas eu vou rir de montão. Esse é um problema que ocorre muito com o espiritismo. Eles sempre têm alguém querendo explorar o sofrimento alheio. E não é a única religião que faz isso. Mas é uma religião que é particularmente vil ao fazer isso. Eu já passei por algo similar. Décadas atrás, quando a minha mãe faleceu, uma vigarista espírita aí, logo no dia seguinte à morte da minha mãe, ligou para minha casa tentando dizer que tinha uma mensagem da minha mãe para mim. Eu era criança na época. Não era nem pré-adolescente. É uma coisa vil. Usar o sofrimento alheio, o momento de perda das pessoas, para tentar explorar isso, é absolutamente vil. Outras religiões falam em pós-vida, em que a pessoa vai para um céu ou para um inferno ou qualquer coisa assim, mas os espíritas, com essa coisa de psicografia, de os espíritos virem e falarem, não sei o quê, isso dá uma margem para vigarista que não tem tamanho. E esse é o meu grande repúdio à questão toda. Larga de ser... Você é espírita, você frequenta um local desse aí que faz esse tipo de coisa, larga de ser moralmente falido. Confronta esses vigaristas, faz a limpa na casa. Eu tenho mais absoluto repúdio a esse tipo de coisa. E como se não bastasse isso, ela é parte desse projeto Pombos de Santos. Só tem uma coisa a dizer em relação a pombo. Pombo é rato com asa. Mas pombo é um pássaro, não é um mamífero que nem um rato. Não estou falando disso. O que eu estou falando é no que se refere a eles serem vetores de doenças. Tá? E doença séria. Pombo é um animal sujo que traz doença. A última coisa que você quer
é pombos perto da sua casa, fazendo ninho no telhado da sua casa, porque eles trazem parasitas, eles melecam tudo, e eles em si são vetores de doenças. Tá? Então, eu não sei o que esse projeto está querendo fazer com os pombos aqui de Santos, mas tenha santa paciência, para usar uma expressão popular. E vindo de uma médica veterinária, ela deveria ter consciência das zoonoses. São doenças que os animais passam para a gente. Enfim, mas não se pode esperar nada de produtivo vindo de uma pessoa que se reduz a fazer, uma profissional que se reduz a fazer esse tipo de apologia vigarista. Você quer me dizer que vai ter mensagem psicografada do cachorrinho, do gatinho, do passarinho, do peixinho? Mais uma vez, se alguém tiver foto ou vídeo dessa mulher miando, latindo, cantando que nem passarinho, abanando os bracinhos como se fosse asinha, ou fazendo aquela imitação de peixe, abrindo e fechando a boca, manda isso pra mim, eu vou rir que não acaba mais. Enfim, mas é uma vigarice atrás da outra, e fazer o quê? Mas a gente vai continuar, porque não dá pra gente ficar o tempo todo nisso. Eu já falei que era importante em relação a isso. Então vamos lá. Outra coisa importante foi um post de uma página de ateus. Eles colocam ali: enchente no Rio Grande do Sul. Só para ser franco e imparcial, tem um erro ali do grande no Rio Grande do Sul, tá com G minúsculo. Eu estou dizendo isso porque eu muitas vezes eu aponto os erros dos teístas, e se eu não apontar de vez em quando o erro de outras pessoas, não é justo. Então estou apontando aí, tá? Mas provavelmente foi um erro de distração, enfim. Enchentes no Rio Grande do Sul. Deus estaria dormindo sossegado nas nuvens ali. Show da Madonna no Rio de Janeiro. Deus acorda ali. Opa, tem alguma coisa acontecendo ali, né? Abre o olho. Porque os religiosos se incomodam, como eu já falei, com uma mulher que promove o protagonismo feminino, promove assertividade feminina, promove que as mulheres sejam senhoras dos seus corpos, da sua sexualidade, né? Os religiosos em geral gostam das mulheres submissas. Eu pessoalmente prefiro que as mulheres sejam independentes, que elas sejam capazes de terem voz e de se manifestarem como elas desejarem, porque isso alivia o peso também para mim. Não é só uma questão de altruísmo. Eu sei que qualquer companheira que eu tenha durante a minha vida, que eu tive, eu tenho no momento, quanto mais liberdade essa companheira tem, quanto mais assertividade e protagonismo ela tem, mais ela pode também fazer por mim no momento em que eu preciso. Isso se aplica também a todas as mulheres, né? Se você tem alguma mulher
na sua vida, a qual você aprecia a presença, cabe a você também apoiar isso. Seja ela sua companheira, sua mãe, sua filha, sua irmã, sua tia, seja quem for. Né? Então, nós como homens devemos apoiar o protagonismo feminino, porque também é vantajoso para a gente. Não é só uma questão de bondade do coração, nem nada assim. É uma questão moral em si, porque vem a questão do véu da ignorância, que é, ao se construir uma sociedade, você deve construir essa sociedade para dar o máximo de direitos e garantias a todos. Se tiver alguém que está sendo excluído de alguma forma dos direitos e das garantias, então a sociedade não é justa, porque você sempre tem que projetar a sociedade de forma como qualquer um que chegue lá. Se você chegasse lá na posição de qualquer outra pessoa, você receberia o mesmo tratamento, porque é só assim que a gente garante a justiça. E a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ainda deixa muito a desejar nessas questões. Não só com relação a mulheres, mas com relação a etnias, com relação a todo tipo de minoria que você vai encontrar. Enfim. Mas é realmente muito engraçado. O Deus onipotente, onisciente, onipresente não faz nada para interromper um desastre natural e proteger os seguidores dele que moravam ali na região, mas se incomodaria com uma cantora. Né? Porque quem se incomoda não é o amigo imaginário. Mesmo porque um amigo imaginário não pode se incomodar, porque ele não é capaz de fazer nada, não é um agente, né? Então ele não é capaz de agir de forma alguma. Só questão dos crentes ficarem enraivecidos porque vai contra aquilo que eles querem, né? E aqui a gente tem um dos grandes exemplos disso, o tal do Nicolas Ferreira. Eu adorei essa piada aqui quando ela foi colocada ali. Já está algumas semanas aí aguardando para trazer para vocês por causa da minha ausência, mas resume bem a coisa de uma forma bem bacana. Colocaram ele como um personagem da Pixar, e colocaram ali Nicolas Ferreira e a busca por machos com testosterona. Isso mostra o nível de ignorância do sujeito, sem falar no nível de imoralidade das posições dele. Caro jumento Ferreira, você pode apontar para mim um homem que não tenha testosterona alguma? Você pode apontar para mim, na verdade, um ser humano que não tenha testosterona alguma? Até as mulheres têm testosterona, caro jumento. Mas eu sei, você foi lá remendar a coisa, e tornou, como sempre, como todo crente, a sua declaração ainda pior, ainda mais nefasta. A gente sabe que você estava tentando atacar pessoas trans com isso aí. A gente sabe disso. A gente sabe que você é um inseguro, que provavelmente, como todo o reacionário, você sente um comichão nas partes inferiores aí,
cada vez que você pensa em qualquer coisa relacionada, um comichão onde o sol, aliás, uma comichão, me desculpa porque esse é um erro muito comum. Comichão, apesar de terminar em ão, é uma palavra no feminino, então me desculpem, é um erro muito comum e às vezes eu mesmo cometo. Eu preciso às vezes parar um pouquinho e voltar e falar, é a comichão, é uma comichão, desculpem aí o erro. Enfim, se sente uma comichão aí onde o sol não brilha, né? Assim como o resto da corja da qual você faz parte. Dessa corja que acha que mulheres devem ser julgadas se elas podem ou não ser vítimas de violência com base na aparência, né? Você mesmo colocou uma peruca no Dia Internacional da Mulher para ir falar caca no nosso congresso, não é? Você se esconde como um covarde atrás das proteções dadas a políticos para vomitar tudo quanto é tipo de discurso de ódio. E você não é o único. Você faz parte da corja, que é a bancada evangélica, que são os políticos de extrema direita. Mas não se preocupa, a gente vai limpar a casa. Tá? Os dias de vocês estão contados. E você vai ter que confrontar com o fato de que você sujou a sua biografia. Não que você entenda que você está sujando. Você acha que você está lucrando com isso. Mas a sujeira da história é sempre varrida. Tá certo? E você faz parte dessa sujeira. Pelas ideias que você vomita. Não se preocupe. A história vai jogar vocês para o escanteio merecido. Enfim, pessoal, nós temos aqui um pouco mais de 40 minutos de vídeo aqui já gravado. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês. Eu ofereço os meus pensamentos aos que estão aí no sul. Eu sei que isso é apenas uma platitude, que isso não tem efeito nenhum, mas eu gostaria de encorajar as pessoas a doarem o que puderem, procurarem locais onde possam fazer essa doação. Isso vai variar dependendo da localização de vocês, não tem como eu indicar, mas a gente tem que fazer o possível para ajudar o pessoal no sul, porque não só pela questão de nós precisamos ajudar as outras pessoas e tudo mais, mas também de um ponto de vista egoísta, que é que a gente não sabe se no dia de amanhã não seremos nós que estaremos nessa situação. Altruísmo é algo ideal, é algo maravilhoso, mas eu prefiro apelar um pouquinho também ao egoísmo do ser humano, porque nem todo mundo se motiva com ideais altruístas, com posições morais, e a maioria das pessoas vai sempre lembrar dessas posições. Então eu gostaria também de incentivar aqueles que não se interessam por essas posições a fazerem algo pelo qual vocês possivelmente vão ter um lucro futuro também. Não é só uma questão de ser idealista, é uma questão de ser realista. Vários estados brasileiros já passaram por isso. A gente já passou por isso aqui no Sudeste. O Nordeste já passou por isso.
Certamente o norte ali na região da Amazônia também já deve ter passado por isso, por causa dos rios ali da região. Centro-oeste, Pantanal, eu não sei até que ponto isso acontece, porque o Centro-oeste também tem muito cerrado, mas eles também estão vulneráveis a outras manifestações climáticas, como seca, por exemplo, né? Então a gente nunca sabe quem é que vai ser alvo de uma catástrofe climática. Então eu apelo aos melhores e aos piores, abre aspas, anjos, fecha aspas, das suas naturezas. Ajudem como vocês puderem. Tá certo? Grato pela atenção de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e eu encerro com o meu usual vida longa e próspera. Tchau!